pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma webinar aqui no nosso canal da TotalCAD. Para você que esqueceu meu nome, eu sou a Thalita e hoje a gente vai falar de ZW3D com ninguém mais, ninguém menos, com o nosso especialista sobre o assunto, Cícero Alves. Muito bem-vindo, Cícero, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Oi, Thalita, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Estou bem feliz em poder participar desse webinar e apresentar o ZW3D hoje para vocês. Legal! Antes da gente começar o nosso assunto, pessoal, queria deixar claro que vocês estão muito mais que convidados de dar o seu oizinho aí no nosso chat, mandem perguntas para o Cícero, tá bom? Hoje a gente vai apresentar um software incrível que está prometendo muitas mudanças no cenário das indústrias brasileiras. Bom, para começar, Cícero, fala um pouco sobre você, quem é você, como você chegou aqui na TotalCAD, como você conheceu o ZW3D. Beleza. Bom, meu nome é Cícero, né? Eu sou técnico especialista em softwares CAD e CAM. Hoje estou trabalhando com o ZW3D. Já trabalho há vários anos já nessa área de manufatura. Comecei trabalhando como programador CNC, né, no chão de fábrica, torno CNC, centro de usinagem. Depois comecei a trabalhar com aplicação de software CAM, isso já tem cerca aí de uns 10 anos. E hoje eu estou trabalhando com o ZW3D, né, é uma ferramenta que eu conheci e depois que comecei a utilizar, eu percebi que é um software que proporciona muitos ganhos aí no sentido, em todos os sentidos aí do projeto de uma empresa, né? Desde aquela parte desde a questão aí do custo-benefício, né, de você poder ter uma ferramenta com preço acessível, mais uma ferramenta completa que traga todas as tecnologias, e também é uma ferramenta muito fácil de você utilizar no dia a dia, porque hoje os projetistas, né, eles procuram ferramentas práticas que façam que ele possa criar os seus projetos aí rapidamente, sem precisar ficar dando muitos cliques para chegar no seu resultado. Legal. Bom, você falou e a gente está muito interessado, pelo menos eu estou muito interessada, espero que o pessoal do chat aí também está bem interessado em ver como que ele funciona, conhecer um pouco da CWSoft, entender como que a desenvolvedora chegou nesse patamar de desenvolvimento de software, né? Porque o W3D, ele traz coisas que os outros, que os seus concorrentes não são capazes, não é isso? Exatamente, Thalita. O ZW3D, além, né, como eu disse, além de ser um software com um ótimo custo-benefício, ele é um software muito bem otimizado, tá? O foco hoje do ZW3D é a otimização dos processos e permitir que você faça o seu projeto muito mais rápido. Esse é o principal objetivo do ZW3D. Legal. Vamos dar um olá para o pessoal que está no chat. Camila, muito bem-vinda. Está assistindo a gente pelo LinkedIn. O Leonardo também. Bom dia, gente. Muito Bom obrigada pela dia. presença de vocês aqui. Por gentileza, eu peço que vocês mandem aí suas perguntas e questões para o Cícero responder durante a nossa live, belezinha? Bom, então eu vou compartilhar a tela, Cícero, e daí a gente pode começar a falar um pouco Beleza. mais da WPC, pode ser? Beleza, perfeito. Beleza, então. Prontinho. Bom, aqui é um sumário, né, um resumo do que nós veremos hoje na nossa apresentação. Então, hoje nós vamos conhecer o ZW3D, vamos ver algumas ferramentas de modelamento, ferramentas de design paramétrico, a criação de folha 2D para você fazer o detalhamento do seu desenho, algumas ferramentas ali de montagem, né, o ZW3D permite que você faça montagens, faça simulações, verifique interferências, a vista, né, de materiais 3D, onde você pode exportar essa vista para um Excel, por exemplo, e inclusive você pode integrar isso ao seu ERP para que você possa gerar uma vista ali de material para comprar os materiais ali necessários para a criação do seu projeto. Uma Legal. ferramenta, Thalita, que é o AutoDraft, é uma ferramenta muito legal e que é Uhum. exclusiva do ZW3D. Nós veremos essa ferramenta e com certeza essa ferramenta ela é um dos destaques da nossa apresentação hoje, porque hoje existe uma grande demanda, né, os projetistas, quando vão finalizar os seus projetos,
eles acabam perdendo muito tempo na parte do detalhamento e na exportação desses documentos. Então, o Autodraft é uma ferramenta que vai resolver todos esses problemas aí dos projetistas. Veremos algumas funções ali de simulação CAI. O ZW3D é uma plataforma integrada de CAD, CAM e CAI, né, onde permite que você faça também a simulação e análise estrutural do seu projeto. E depois nós veremos ali a parte do CAM integrado, para você poder gerar as rotinas de programação para as máquinas CNC, seja de fresamento ou de torneamento, ok? Então nós teremos uma apresentação completa aí para o pessoal conhecer a nossa ferramenta hoje, o ZW3D. Legal, maravilha. Ok? Pessoal, já estão sabendo o sumário, então já anota aí as perguntas que vocês querem fazer, beleza? Bom, antes da gente falar do ZW3D, é importante a gente falar um pouco sobre a empresa que desenvolve o ZW3D, que é a ZWSoft, tá? A ZWSoft é uma empresa chinesa, né? Ela é uma empresa que está presente também no mundo inteiro. E nós a grande maioria, né, muitas pessoas já conhecem o ZWCAD, que é a nossa ferramenta, é o nosso software especialista em desenho 2D, detalhamento 2D, e já conhecem a qualidade e o potencial do ZWCAD. O ZW3D, ele também é da ZWSoft, tá? Então a ZWSoft é uma empresa que foi fundada em 1998. É importante que todos saibam que ela hoje está no Brasil, mas não é uma empresa recente, é uma empresa bem consolidada, né? E lá na China, ela é líder em tecnologia e ela capacita muitos engenheiros e arquitetos, disponibilizando a sua tecnologia aí de A e C e de projetos aí de máquinas e manufatura, ok? No próximo slide aqui nós veremos um pouco da trajetória da ZWSoft, ok? Então, a ZWSoft ela foi fundada em 1998. Em 2002, ela começou a vir os seus trabalhos com o ZWCAD, tá? Então, veja que o ZWCAD também já está há muitos anos aí no mercado e hoje é uma das ferramentas líderes aí em tecnologia para desenhos 2D e detalhamento, tá? E aí, ao longo dos anos, Thalita, a ZWSoft ela foi também adquirindo tecnologias para poder integrar o seu portfólio ali de produtos e também evoluir na tecnologia dos seus produtos, ok? Então, em 2010, pulando ali para 2010, a ZWSoft ela adquiriu uma empresa que hoje virou o produto ZW3D, ok? Então, havia uma empresa ali que tinha uma tecnologia já de software de modelamento 3D. Em 2010, a ZWSoft adquiriu essa empresa e que hoje virou hoje nós temos o nosso software ZW3D, ok? Certo. E ali no ano de 2018, ela também estabeleceu um centro de pesquisa e desenvolvimento de CAI. Então veja que nós temos uma tecnologia integrada no ZW3D e nós temos um centro de pesquisa e desenvolvimento, porque isso é muito importante. Isso mostra que todas as tecnologias que nós temos embarcado no nosso produto, elas são testadas, tá? Elas são testadas e validadas, ok? Em 2021, ela se tornou uma empresa de capital aberto, né, na China. Então veja o tamanho do potencial e a grandeza da ZWSoft. Em 2023, ela adquiriu mais uma empresa para fortalecer a capacidade ali do nosso produto CAI, ok? Em 2024, no ano passado, foi realizado ali um evento anual, que é o ZW World, onde a ZWSoft mostra toda a sua tecnologia, exibe as novidades, ela exibe também o seu planejamento ali do que vai vir de tecnologia no software. É um momento onde ela faz um network também, reúne todos os parceiros, né? É um momento ali onde a ZWSoft demonstra que ela é uma empresa que está muito preocupada também em manter próximo ali os seus parceiros e fortalecer cada vez mais os seus negócios
com os produtos da ZWSoft, ok? Legal. Esse é um diferencial, né, da ZWSoft. E quais outros que você acredita que sejam os principais diferenciais, assim, da ZWSoft em relação aos seus maiores concorrentes, por exemplo, a Autodesk, a Dassault? O que você acha que faz a ZWSoft ser diferente nesse sentido? Certo. Além da ZWSoft ser uma empresa que se preocupa bastante em estar seguindo a tecnologia, está sempre evoluindo a tecnologia dos seus produtos, a ZWSoft ela se preocupa também que as empresas, né, principalmente as empresas de pequeno porte, pequeno e médio porte, tenham acesso à tecnologia. Porque hoje a gente fala bastante de indústria 4.0, de inteligência artificial, mas nada adianta se as pequenas empresas, né, os pequenos empresários, pequeno e médio porte, não tenham acesso a essa tecnologia. Porque hoje é necessário que esses empresários, eles também sejam competitivos, né? Para que eles Com possam certeza. também ter um acesso a essa tecnologia e poder melhorar e otimizar os seus processos. Então, a ZWSoft é uma empresa que ela é uma empresa muito grande, porém ela se preocupa bastante com esse acesso à tecnologia. Por isso que os softwares da ZWSoft são conhecidos pelo seu ótimo custo-benefício, tá? Além de ser softwares completos, hoje o preço, né, a forma que você pode adquirir os softwares da ZWSoft, ele tem ali um diferencial em questão de custo, ok? Então, esse é um dos principais diferenciais aí da ZWSoft em relação aos concorrentes. Legal. É uma empresa democrática, né? Ele democratiza Exatamente. o uso da tecnologia, não só para grandes empresas, mas também para aquele cara que está começando agora, que quer entrar também na corrida dessa tecnologia. Exatamente. E falando um pouco também assim do lado técnico, né? Nós Uhum, também aqui da parte técnica temos também uma boa aproximação ali da ZWSoft, ou seja, nós podemos sugerir melhorias no software, sugerir novas tecnologias. Então a ZWSoft é uma empresa assim que eu posso dizer que seja assim até mais familiar, sabe? Porque a gente pode ter essa aproximação dela e sugerir melhorias para que cada vez o software fique melhor, porque ela acredita bastante que o mercado brasileiro tem muito potencial, né? E existem uhum, características que são exclusivas aqui do nosso país, né? Forma sim, de você produzir, a forma de você criar um processo, e ela está bem aberta para que a gente possa sugerir essas tecnologias. Eu acho legal. isso muito importante também para o crescimento e a melhoria do software, né? Isso aí, tá certo, certinho. Beleza? Bom, continuando aqui, né, nós temos o portfólio, né, de produtos da ZWSoft. Então, nós temos hoje no nosso portfólio o software CAD, o software CAM, o software CAI. Temos também o nosso PDM, para você poder fazer o gerenciamento dos seus projetos. Tudo isso, Thalita, na mesma interface. Isso é muito importante porque você, na mesma interface, em um único software, você vai poder gerenciar os seus projetos desde a concepção do seu projeto, onde Uhum, você vai criar um sketch, vai criar um esboço, e depois você consegue fazer também ali todo o gerenciamento, simulação, validação do seu projeto, até você chegar na parte ali de fabricação, na programação CAM e também na geração dos seus documentos, ok? uhum, Então, é um portfólio totalmente integrado. Isso uhum. permite que você tenha um controle, um gerenciamento muito mais Muito eficiente melhor. do seu Uhum. projeto. Você não precisa ficar pulando, né, de um software para o outro, porque nem sempre uma solução entrega todas as ferramentas e comandos, né, que você precisa. Então, o ZW3D é Exatamente. capaz de entregar todos essas fases de projeto. Exatamente. Vamos dar um exemplo prático, né? É muito comum na fase ali de desenvolvimento do projeto, você fazer os testes e precisar fazer as modificações. Então, Uhum, quando você tem um ambiente integrado, você pode fazer a modificação do seu projeto
sem correr o risco de que os passos, né, posteriores também não sejam atualizados. Então, se você modifica uma montagem, modifica uma peça, a sua folha de detalhamento vai ser modificada, o seu programa no CAM vai ser modificado, a simulação no CAI vai também ter uma modificação, vai refletir esse resultado na simulação. Tá? Então, isso garante a segurança do seu projeto ali. Ok? Ah, legal. Bom, então vamos falar um pouco agora sobre o ZW3D, né? O que é o ZW3D? Nós já falamos um pouco aí, mas o ZW3D ele é uma solução completa, né? É um software CAD, CAM e CAI e PDM também, que permite que os engenheiros eles possam fazer ali todo o seu projeto numa única plataforma, tá? Então, num único software, você vai fazer a sua peça, você vai fazer a sua montagem, você vai fazer o detalhamento, a simulação para fazer verificação de esforços. Você consegue também trabalhar com módulos específicos de chapa metálica, dobra, design de moldes, estrutura metálica, tudo isso no mesmo software. Tá? Então, o ZW3D tem uma tecnologia embarcada muito bem otimizada para você trabalhar com grandes montagens, principalmente. Então, ele trabalha assim de uma forma bem leve e também não exige que você tenha um computador muito caro, assim, né? Que você tenha que fazer um investimento alto para adquirir um computador que funcione bem com ZW3D. Isso tudo é possível por causa do kernel do ZW3D, né? O ZW3D ele tem um kernel próprio da ZWSoft. Tá? Então, isso permite também que a gente não dependa de terceiros para fazer as otimizações e a integração do kernel com o ZW3D. Então, mais para frente a gente vai abrir uma montagem e vocês vão poder ver que ele se comporta muito bem e você consegue movimentar a montagem, abrir alguns arquivos sem o software ficar travando. Legal. Ok? Eu tenho uma pergunta que eu tinha separado aqui. Certo. Você consegue explicar melhor sobre esse PDM que você comentou? É uma questão de gerenciamento de projeto, é de colaboração, é uma ponte entre os colaboradores? Explica um pouquinho mais sobre ele. Certo. O PDM, ele vai ser ele é uma interface que permite que você gerencie todas as fases ali do seu produto, tá? Legal. Então, o PDM, ele vai garantir que você utilize, por exemplo, sempre as versões validadas ali do seu projeto. Ele vai permitir também que você trabalhe também de forma colaborativa ali com a sua equipe. Então, vamos Legal. dar um exemplo, né? Por exemplo, essa injetora que está aparecendo aí na tela. Tá. Normalmente, você vai ter equipes que vão trabalhar ali com cada parte da injetora. Então, a pessoa que gerencia o PDM, né, o administrador, ele pode criar pastas específicas e nessas pastas ele vai definir quais as equipes que podem entrar nessa pasta e fazer determinados trabalhos na pasta. Apenas visualizar, algumas pessoas podem visualizar e editar, e assim por diante. O PDM também vai gerenciar as versões do projeto. Como eu disse anteriormente, é muito comum você precisar fazer as modificações do projeto. Então, no PDM, você vai conseguir armazenar cada versão do projeto. Então, vamos supor, você começou o projeto e vai ter a versão A. Quando você fizer uma edição, ele vai guardar a versão A e vai criar automaticamente a versão B, né? E assim por diante. Porque pode ser também que você precise voltar uma versão. E aí, se você não tem esse controle, você acabou perdendo ali todo o material que você tinha anteriormente, sem as edições que você fez. Tá? Então, isso é um exemplo básico assim do que o PDM é capaz de fazer. Existem várias outras ferramentas dentro de um PDM, mas basicamente o PDM vai te ajudar a gerenciar a equipe e o que cada equipe pode fazer ali dentro do projeto e quais arquivos eles podem trabalhar e fazer modificações. Além de, no final de tudo isso, Thalita, você também ter uma garantia de que você está fabricando a peça na versão adequada. Tá? Imagina hoje você fabricar um mod e chegar lá no final, você descobrir que existia uma versão nova e que essa versão não foi a que você utilizou.
né, de Entendi. projeto. Então você vai ter vários problemas e o PDM vai garantir que você não tenha esse problema, Uhum. ok? Entendi. Lembrando que o PDM ele também é integrado ao ZW3D, é a mesma interface. Muito legal, entendi. Muito bacana, muito bacana. Além de oferecer várias soluções de fase de projeto, também oferece esse gerenciamento. É muito legal. Exatamente. Bacana. Então, o ZW3D, ele é uma solução tudo em um. Então, nele você vai conseguir fazer o design do seu produto, fazer a montagem do seu produto, fazer a análise, fazendo, por exemplo, as simulações, né, do CAE. Ele tem ferramentas específicas de design de molde, onde a partir de um produto você consegue fazer o projeto de macho, de cavidade do molde, aplicando ali corretamente o coeficiente de retração, por exemplo, do material que vai ser injetado, trabalhar com a parte ali do porta-molde, né, todo o projeto do porta-molde, fazer o detalhamento 2D do seu projeto, com as 3 vistas, com vista de materiais, por exemplo, e no final disso tudo, você vai ter uma interface, que é a interface CAM, que vai permitir que você programe as suas peças e que você fabrique as suas peças lá nas máquinas CNC. Ok? Tá certo, entendi. Ai, não sei se tá ligado o microfone, desculpa. Então, todas essas fases são a solução que o ZW3D tem a oferecer. Então, se, por exemplo, eu quiser começar do zero e ir até o fim, eu consigo sem problema nenhum. Exatamente. Com o Entendi. ZW3D, você vai poder ter acesso ali, e vai cobrir todas as fases do seu projeto. Desde ali Uhum, a criação do projeto, né, fazer um esboço ali mesmo, né, dentro do uhum, software, a parte uhum, ali de validação, então você vai fazer um estudo na montagem, verificar se as peças vão dar montagem, se não vai ter nenhuma interferência. Validou a montagem, você parte ali para a parte de simulação, para verificar se o material, por exemplo, ele vai aguentar um determinado esforço que aquela peça vai sofrer. Validando a simulação, você vai para a parte de uhum, detalhamento e de fabricação da sua peça. Então, ele vai uhum. cobrir todas as fases do projeto. Muito legal, muito legal. Ok? Qual que você acha que é a área que mais utiliza assim, o ZW3D? Por exemplo, você deu um exemplo aqui que eu não sei nomear, mas de Do, manufatura, do molde, de né, por exemplo, né? molde, é a que mais utilizaria assim, o ZW3D ou ele abrange várias frentes assim? Sim, o ZW3D ele vai abranger várias áreas ali de projetos, desde quem trabalha com projetos de máquinas, vai trabalhar ali mais com componentes, né, engrenagem, parafuso. O ZW3D tem uma Uhum, biblioteca integrada, né, de componentes, rolamentos uhum, e tudo mais. Vai poder também trabalhar com os moldes, vai poder trabalhar com design de produto, mas uhum, a área assim que eu acho que ele brilha mais assim baseado até mesmo nos contatos que nós temos com os clientes, o ZW3D ele se destaca muito mais ali na parte, por exemplo, de chapas metálicas e uhum, projetos de máquina. Você trabalhar com projetos de entendi. máquina, por exemplo, naquele exemplo da injetora, neste Uhum, exemplo aqui, é um aham, projeto de máquina. E veja que nessa máquina nós temos ali vários módulos ali que a gente pode enxergar que o uhum, ZW3D consegue suportar. A parte verde de fora da máquina é tudo chapa uhum, metálica. uhum, Então, no ZW3D você pode fazer o projeto de chapa metálica. Já a uhum. parte ali de dentro, você vai ter os componentes ali, engrenagem, eixo, pino. Então, o ZW3D também pode trabalhar com design ali de peças mecânicas. Ele também tem biblioteca já para que você possa inserir nas suas montagens, tá? Entendi. Uh, Olhando a base da máquina, tem ali estruturas metálicas, como se fosse um quadro ali, né? Então, o ZW3D também tem módulo para estrutura metálica. Então, Uhum, repare que, assim, nesse projeto de máquina, o ZW3D abrange ali todas as fases de fabricação. Então, eu entendi. acredito que projetos de máquina é o que o ZW3D brilha mais, assim, porque ele é muito fácil e ele vai Hum, cobrir todas as fases ali do seu projeto. legal, legal. Ok?
Vamos falar um pouquinho aqui sobre compatibilidade de arquivos, né, que é muito Bora. importante, tá? Porque hoje nós temos um software que permite o acesso à tecnologia e para isso ele também tem que ser compatível com os arquivos mais utilizados no mercado. Então, Uhum, todas as versões do ZW3D hoje conseguem abrir arquivos nativos de outros sistemas. Exatamente todas as versões, e você não paga nada a mais por isso. Ou seja, comprou a versão de entrada do ZW3D, você já vai poder abrir arquivos do CATIA, do NX, do SolidWorks, SolidEdge, Inventor e por aí vai. Por que isso é muito importante, Thalita? Porque isso garante que você não perca nenhuma informação no momento que você vai abrir a sua peça, tá? certo. Imagina você abrir uma peça hoje e ela vem faltando uma superfície, vem faltando algum componente, por exemplo, numa montagem. Quando você precisa fazer uma conversão de arquivo, é muito comum que isso aconteça. E aí você vai ter muita dor de cabeça, porque você vai ter que consertar aquele arquivo antes de você começar a trabalhar com ele. E você Entendi. podendo abrir ele nativamente, você não vai ter esse problema. Tá? É Então, verdade. isso é um grande diferencial do ZW3D, porque ele permite que você possa abrir esses arquivos de outros softwares sem a Uhum, necessidade de você fazer uma conversão deste arquivo. legal. Ok? Facilita bastante mesmo. Facilita muito isso. Essa interoperabilidade entre softwares sempre foi, né, um diferencial da ZW Soft, mesmo com o ZW CAD também, a possibilidade de abrir outros formatos dentro do próprio software é de grande ajuda, né? Muda fluxos de trabalho inteiros por causa disso. Exatamente. Ah, Muito bom. e falando um pouco sobre o modelamento, né? O modelamento do Uhum, ZW3D, ele é paramétrico e ele é uhum, híbrido, tá? tá. Nele você vai trabalhar com sketch, vai fazer extrusão, você vai fazer revolução, furação. Então repare que as operações mais comuns, que são utilizadas também em outros softwares, você vai trabalhar da mesma forma no ZW3D. Então significa Uhum, que quem já trabalha hoje com softwares de modelamento não vai ter nenhuma dificuldade em trabalhar com o ZW3D, porque entendi. o fluxo e a forma de você pensar para você criar uma peça é exatamente igual. Uhum. Ok? E como, desculpa, eu te interrompi, eu tenho uma pergunta. À vontade. Pode É, perguntar. como você acha que o sistema de modelamento do ZW3D se compara com o de outros softwares? Você acha que é uma diferença muito grande de interface, de comandos? Sim. O ZW3D, eu considero assim que ele tem uma forma diferente no sentido de ser muito mais fácil, tá? Uhum, Primeiro, os ícones do ZW3D, eu vou abrir o software e vocês vão poder ver que ele são ícones coloridos e que só de você bater o olho no ícone você já consegue saber para que serve aquela ferramenta. ele é intuitivo. Muito intuitivo, uma interface muito amigável, tá? Uhum, E falando assim do modelamento híbrido, tá? uhum, Experiência própria, quando você não tem um modelamento híbrido e você precisa, por exemplo, trabalhar com modelos sólidos e superfície, muitas uhum, vezes você precisa converter aquele corpo sólido para uma superfície, para depois uhum, você poder trabalhar com os dois objetos, com o uhum. corpo sólido e com a superfície. O modelamento híbrido permite que você utilize ferramentas de cortar, de unir, de dividir entre sólidos e superfícies sem necessitar essa conversão. Então, basicamente, se eu tiver uma peça sólida e eu tiver uma superfície, eu posso cortar o sólido com a superfície sem Uhum. precisar fazer nenhuma conversão. Tá? Muito legal. Isso acelera ali o fluxo ali de trabalho do seu É, projeto. legal, exatamente isso. Ok? Bacana. Bom, vamos mostrar um pouquinho então o software, né? Eu vou Bora. modelar essa peça que está na imagem para o Vamos. pessoal que está assistindo, eles vão poder ver, né? Vão sentir aí que Uhum. o software é muito fácil, é muito tranquilo e é bem intuitivo também, Beleza, ok? vamos embora. Então eu vou abrir aqui o ZW3D. Essa daqui é a tela inicial do ZW3D.
E quando você vai desenhar uma peça, né, você vem aqui, clica em novo arquivo, ele Tá. vai te perguntar o que você quer fazer. Então aqui eu já posso trabalhar com uma peça, eu poderia criar uma montagem, poderia criar uma folha 2D, ou criar, por exemplo, uma programação no Can. Eu vou começar aqui Uhum. então fazendo uma peça. Tá. Aí falando um pouco aqui da interface, né? Aqui do lado esquerdo nós temos ali o gerenciador, que é a nossa árvore de projetos. Então tudo que Uhum. eu for criando vai aparecer aqui do lado esquerdo, tá? Tá. No histórico de modelamento. Aqui em cima nós temos os ícones com as ferramentas, então é aquilo que eu falei, né? Os ícones são coloridos e permitem que você, visualizando o ícone, você saiba o que é aquela ferramenta, e você parando o cursor também, ele abre uma janela com uma explicação, uma breve Uhum. explicação do que é aquela ferramenta, ok? Uhum. E também, se você apertar o F1, ele vai ali para o menu de ajuda do software. E Certo. aí, ele divide também essas ferramentas por abas específicas. Então, Uhum. por exemplo, se eu quero achar alguma ferramenta que eu vou utilizar numa montagem, eu posso ir na aba de conjuntos e eu vou encontrar as ferramentas de montagem lá. Se eu Uhum. quero, por exemplo, ferramentas de superfície, então ela fica na aba de superfície. Ferramentas de molde, fica na aba de molde. Então, Tá. isso facilita porque eu encontro ali, já de forma intuitiva, eu já consigo saber onde que está a ferramenta. E quando eu Uhum. entro na aba, repare que eu não tenho submenus, né? Que, por exemplo, eu teria que clicar em outro menu para abrir outro, e outro menu abre outro, e aí fica difícil de você Uhum. encontrar. Você precisa abrir uns 5 menus para poder encontrar a sua Uma ferramenta. cascata de menu. É, exatamente isso. Aqui no ZW3D não é dessa forma, tá? Legal. Então, tudo que você precisa fica bem aqui exposto e fica fácil de Uhum. você encontrar. E se você Legal. também precisar pesquisar por um comando, você pode digitar ali na pesquisa de comando e ele vai mostrar ali todos os comandos que tem aquela palavra que você digitou, e aí você consegue também, passando o mouse, ele já vai direto para aquela ferramenta e ele destaca com um Olha, retângulo vermelho ali, tá? muito legal. Muito Muito fácil, né, de legal, né? Muito encontrar. fácil. Porque daí você aprende onde que ela tá e não precisa ficar pesquisando toda vez onde que tá o raio do revolver. Não, agora eu sei onde ele tá. Exatamente, Muito legal. exatamente. Então, isso torna a experiência, né, da pessoa que está utilizando o software muito mais agradável, né? Claro. Você conseguir se localizar dentro do software ali em poucas horas, ok? Uhum. Então vamos lá, vamos começar fazendo um desenho, né? Então eu sempre começo aqui pelo esboço, seleciono um esboço, e aí o ZW3D já faz ali o alinhamento da face ali do plano, né, para eu desenhar a minha peça. Uhum. E aí ele mostra aqui então as ferramentas de esboço. Então eu vou Legal. ter as linhas, retângulo, ponto, fillet, né? O esboço do ZW3D é paramétrico, então eu posso desenhar sem me preocupar com a medida, porque depois eu venho aqui na dimensão e ajusto a medida e ele vai Ah, ficar na medida que eu quero. muito legal. Ajustou, né? Ficou ali já a medida do círculo. Então eu vou desenhar agora aqui também um retângulo. Eu estou fazendo ali o perfil que eu vou fazer uma extrusão depois, né? Então Uhum. desenhei um retângulo, eu vou ter as ferramentas também de aparar, de estender, né? Eu gosto de usar bastante essa ferramenta de aparar inteligente, porque deixa eu desenhar um retângulo de novo aqui, porque eu não dei ok. Beleza? Essa ferramenta de aparar inteligente, eu vou passando o cursor e ela já vai cortando as linhas que eu tenho Ah, ali muito legal. e ele já vai editando para mim. O Legal. ZW3D, ele trabalha muito bem com as dimensões, tá vendo que ele já dimensionou para mim automaticamente essa medida, mas eu não Aham. quero essa medida aqui porque eu vou dimensionar ele de outra forma. Então eu vou usar essa ferramenta de dimensão rápida. Eu tenho as Aham. dimensões aqui específicas, né? Por exemplo, dimensão específica para ângulo, para círculos, né? Para raio. Essa dimensão rápida, ela é uma dimensão, é uma ferramenta bem assim, coringa, né? Porque passando o cursor na geometria, o ZW3D entende que tipo de dimensão que eu quero aplicar, ok? Então, a mesma ferramenta permite dimensionar raios e diâmetros, Uhum. linhas, ângulos, né? Então, Uhum. apenas com essa ferramenta eu consigo dimensionar todo o meu sketch, ó. Então, vou colocar aqui 270, dimensionei, e Olha que legal. agora
eu vou mostrar aqui algumas ferramentas de verificação do esboço, porque é muito importante que a gente consiga verificar o estado do nosso desenho. A primeira delas é a verificação do estado ali do sketch, se ele está definido, se ele não está definido. Aqui eu consigo ver uma barra lateral para ver, a partir das cores da linha do sketch, em que estado que o meu desenho está. Por exemplo, o meu objetivo é deixar ele bem definido, tá, Thalita? Por que ele precisa ficar bem definido? Ó? Porque enquanto ele não está bem definido, ele ainda está solto. Ó. Entendi. Tá? E eu não quero correr o risco de que essa medida aqui ela seja alterada quando eu cotar o desenho em uma outra região. Então, o que eu vou fazer? Eu vou buscar sempre deixar ele bem definido, ok? Então, para isso, eu vou utilizar uma outra ferramenta que é de restrição. Então, as restrições permitem que eu aplique restrição perpendicular, paralelo, concêntrico, né? Então, eu vou clicar nessas linhas aqui, ó, e o ZW3D já entende qual é o tipo de restrição que eu quero aplicar naquelas linhas. Então, tá vendo que ele já marcou ali para mim, ó, uma restrição simétrica, de simetria. Eu só vou dar um OK, e agora o meu desenho já mudou de cor, significa que ele está bem definido. Legal. E aí, se eu tentar arrastar ele, ele não vai se mover, ok? E aí eu posso ligar e desligar. Um cadeado. Exatamente. Tá? Isso garante que agora essas especificações que eu coloquei no meu sketch só serão alteradas se o usuário vier aqui e alterar alguma medida. Okay? Entendi. Eu consigo verificar também se o meu sketch está totalmente fechado ou não. Então, quando eu clico nesse botão, ele aplica aquela cor verde, né? Se não ficar verde, é porque tem um gap alguma coisa em algum aberta. lugar. Isso. E aí, legal. às vezes, né, a gente tem um gap pequeno no nosso desenho, né? Vou colocar um retângulo aqui de 0,5, ó. E eu vou cortar esse pedacinho aqui. Tá? Olhando de longe, se você não tem uma ferramenta adequada de verificação, você não consegue ver. Então, com essas ferramentas de verificação, eu consigo ver se o meu sketch está aberto. Então, clicando aqui, não ficou verde, é porque está aberto. Poxa, mas agora como é que eu vou saber onde ele está aberto, né? Vou ficar procurando aqui? Não, eu venho aqui, ó, e ligo uma outra ferramenta e ele vai mostrar com esse ponto muito legal. Tem os pontos abertos. E aí eu consigo, de forma bem precisa, fazer a correção. Ok? Entendi. Muito bom. Perfeito. Terminamos o nosso sketch, vamos transformar isso num 3D. Tá. Eu venho aqui nas ferramentas agora de extrusão, tá? Seleciono o perfil, ele já mostra ali para mim uma prévia já da extrusão, né? E aí eu consigo arrastar aqui na área gráfica, posso inserir valor se eu quiser, posso trabalhar com o painel lateral para poder ter acesso a mais ferramentas dessa extrusão. Por exemplo, extrusão apenas para um lado, extrusão para os dois lados, simétrico, ok? Aplicar conicidade também nessa extrusão. Posso deixar cônico. Ai, que legal. Aplicar torção, transformar isso em superfície. Como ele é híbrido, eu posso facilmente falar que isso é uma superfície, ó. Então, eu removi a tampa e ele criou isso como uma superfície. Legal. Se eu quero retornar isso para um sólido, eu entro novamente no recurso de extrusão, aplico ali todas as paredes e ele transforma isso num corpo sólido. Então, veja a facilidade que ele faz a conversão de sólido para superfície, né? A gente nem percebe ali, ele não fica calculando, nem nada. Muito legal. Okay. Eu vou abrir aqui o nosso software ZWCAD, aproveitando que a gente está falando aqui de sketch, porque o ZWCAD, que é o software para desenho 2D, e o ZW3D, eles têm uma forte assim, integração entre os dois, entre o desenho dos dois softwares, tá? Eles são softwares separados, tanto que eu estou abrindo ele aqui agora para vocês verem, e só destacando, né, o ZWCAD, ele abre muito rápido, né? Eu vou abrir uma peça aqui, um desenho que eu tenho, um esboço, né? Tem algumas linhas aqui. E vamos imaginar a seguinte situação, né? Eu tenho um desenho, vários desenhos 2D que eu já tenho no ZWCAD, e que eu quero utilizar ele no ZW3D.
Tá. Em outros softwares, o que a gente teria que fazer? Exportar esse desenho em DXF, DWG, depois ir lá no software 3D, importar, transformar no esboço, para depois você transformar no 3D. Sim. Aqui no ZW, entre o ZWCAD e o ZW3D, você não precisa fazer todo esse trabalho. Você Legal. simplesmente vem aqui, utiliza o comando de Ctrl C, né? Que é a cópia. Vai lá no ZW3D. Eu quero agora usar esse desenho, né? Um sketch. Então eu só vou criar um sketch lá no meio da minha peça. Criei o sketch, né? O esboço. E uso o comando de colar, o Ctrl V. Então ele, com simples comando de copiar e colar, você utiliza os desenhos do ZWCAD no ZW3D. Muito legal, então eu posso inclusive incluir o ZWCAD no meu fluxo de trabalho, além de tudo, né, que o ZW3D já consegue me oferecer. Exatamente. Você pode Muito legal. utilizar combinado aí a solução ZWCAD com o ZW3D. E esse sistema, esse recurso que eu utilizei de copiar e colar também funciona para as folhas 2D, tá? Então, se você estiver criando uma folha 2D, você pode copiar um desenho do ZWCAD e colar na folha 2D do ZW3D. Okay? Legal. Muito bom. Então, o que eu vou fazer? Eu só vou apagar as minhas aqui que eu não quero utilizar. E como eu já desenhei, né? Quando eu fiz o meu projeto no ZWCAD, eu já me preocupei em desenhar ele nas medidas, na escala, tudo certinho. Não tem porquê aqui no ZW3D eu ficar me preocupando em dimensionar o desenho, né? Então eu falo para o ZW3D fazer esse dimensionamento para mim de forma automática. Então eu venho aqui, seleciono a auto-restrição, né? Seleciono um ponto e seleciono as linhas e ele vai cotar para mim o meu desenho. Olha isso. Ok? Então ele já ficou com a cor azul, né? Então ele está bem definido. Agora eu já tenho um sketch paramétrico também, significa que eu posso eventualmente alterar as medidas se for necessário. Muito legal. E tudo isso apenas com o comando de copiar e colar entre o ZWCAD e o ZW3D. Muito legal. Agora eu vou sair e vou fazer agora um outro comando de revolução. Tá? Esse comando de revolução, eu vou indicar um eixo de revolução e vou falar que ele vai remover material. Ao invés de adicionar material, ele vai remover material agora no meio da peça. Olha só. Ok? Nossa, eu tô me Muito divertindo. prático, né? Muito fácil. Muito legal. Vamos agora, vou fazer uma furação, né? Vou utilizar agora o comando de furação que tem dentro do ZW3D. Tá? Bom, tenho vários tipos de furo aqui, né? Furo simples, rebaixado, furo roscado. Se você precisar fazer furo roscado, ele já tem todas as tabelas, né? Furo métrico, polegada, cônico, né? Customizado. Legal. Eu vou fazer um furo simples. Só preciso selecionar um ponto e dimensionar. Então, vamos fazer com diâmetro de 200. E eu quero ele passante. Tá? Então, tudo que a gente vai fazendo aqui no ZW3D, né, ele aparece bem ali as legendas, ele responde bem na área gráfica também, para que você possa ter um resultado visual do que aquela ferramenta está fazendo ali naquele momento, o efeito daquela ferramenta, né? E é tudo essa é uma instantâneo. prévia, né? Exatamente, isso daqui é uma prévia, porque antes de aceitar o comando, eu preciso saber como que vai ficar, né? Entendi. Então, é muito mais fácil também de eu saber se aquele dimensional, se aquela forma que eu configurei, vai ficar bom ali vai ter o resultado que eu espero no meu projeto. Então, vou dar um OK e ele fez a furação. Do lado esquerdo, ó, nós temos toda a árvore de projeto, tá? Sim. Então, se eu precisar voltar lá no início e alterar alguma coisa no meu esboço, é só voltar lá, alterar, e ele vai atualizar o seu projeto. Muito legal. E daí, por exemplo, se eu alterar a medida do esboço, ele vai alterar a medida da peça inteira? Ele altera a medida da peça inteira. Por exemplo, Legal. se eu pegar aqui, ó, vamos alterar aqui e vou aumentar para 280 milímetros. Tá? Ele aumenta o diâmetro. O diâmetro, na verdade, ele não aumentou, né? Vamos aumentar o diâmetro também, ó, 310. Ok? Então, eu aumentei 10 milímetros em cada medida. É só sair do sketch,
e o restante da peça foi toda atualizada. Olha, que Tá? legal. Muito bom. Ok. Muito bacana. Eu vou retornar aqui para 270 Beleza. e aqui para 300. Beleza. Eu vou fazer agora alguns furos na face da peça. Então, eu vou Tá. entrar novamente aqui em furação. Só que Uhum. dessa vez eu vou utilizar esse recurso aqui, ó, de furo com folga. Esse furo Uhum. com folga aqui ele é bem interessante porque o meu objetivo é fazer furos para passagem de parafuso. E aí, vamos supor, eu vou utilizar um parafuso M20, ó, para passar Uhum. ali, né? Só que eu não posso fazer o furo com diâmetro de 20, senão não vai passar, né? A medida com medida não passa. Então, Sim. o furo com folga, o ZW3D já vai dimensionar o furo com o diâmetro correto para passar um parafuso M20, tá? Muito Então, eu legal. só indico para ele qual é o tamanho do parafuso e ele faz o restante para mim. Eu só vou indicar que esse furo é rebaixado, que é o alojamento ali da cabeça do parafuso. Aham. Aí eu consigo ver como que vai ficar, né? Muito Ele vai ser legal. passante, né? É muito Aham. fácil você fazer furos radiais também, se precisar. Olha, Ele que já legal. faz o alinhamento também, né? E Muito você legal. pode combinar o posicionamento do furo com o esboço. Para quê? Porque eu quero que a posição desse furo seja precisa ali, exatamente Aham. como o meu projeto exige, né? Então ele precisa ter 130 milímetros ali em relação ao centro da peça. Tá. E aí, quando eu saio do esboço, o furo já está Ele- posicionado naquela Que medida. bacana. Nossa, eu tô aqui deslumbrada, totalmente deslumbrada. Muito legal. Bem amigável, né? A, Muito a, a forma amigável, de uma você trabalhar no interface muito ZW3D. bacana, bem fácil de entender, né? Tem comandos bem simples. Sim. E para finalizar aqui a peça, eu vou criar algumas cópias desse furo. Uhum. Então, eu venho aqui em padrão circular, seleciono, no caso, o furo, né, para fazer a cópia. Vou selecionar um eixo de referência e o número de cópias. Então, eu quero 8 cópias. Aí Olha só. aqui, né, já tem um recurso que facilita muito a minha vida, né, Hum, que é o seguinte, eu fiz as cópias, mas eu estou vendo que esses dois furos aqui, eles não podem existir no meu projeto. Eles não vão certo. existir. Então, dentro do próprio comando de padrão circular, eu Uhum. consigo indicar quais são os furos que eu não quero que ele crie, tá? Muito Então, eu legal. posso vir aqui e selecionar esse furo e esse. E aí, quando eu finalizar o comando de padrão, os furos não vão aparecer lá, Olha tá? lá, que E legal. exatamente, porque assim, em outra situação, eu já tive experiência, né, em outra situação em que eu não consigo apagar esse furo, e aí eu tinha que criar 3 furos, depois criar um comando de espelhar, né? E aí Aham. já começa a te dar mais trabalho. Aqui no É, ZW3D você fica mais escolhe qual furo você não quer criar. muito legal. Do outro jeito, não tendo, né, essa ferramenta, acaba gastando muito mais tempo só para criar 6 furos. E Exatamente. muito bacana, Exatamente. muito bacana. Adorei. Beleza? E aí nós Beleza. finalizamos então o modelamento da nossa peça ali. É uma peça que tem várias características ali, né? Mas nós criamos ali de uma forma bem fácil, até mesmo eu explicando para vocês ali passo a passo, foi até rápido criar um modelamento dessa peça, ok? E sobre a documentação dessa peça? Você deve também, Beleza. a 3D também Sim, entrega. a documentação, o ZW3D, falando ali de uma das partes da documentação, né? Nós Uhum. temos ali a folha 2D, né? É muito comum depois de você desenhar a sua peça, você fazer o detalhamento dela, tá? Sim. Então vamos ver lá no software como que a gente faz esse detalhamento. Bom, aqui, ó, depois que você terminou a peça, Uhum. você só precisa clicar com o botão direito e Uhum. criar a folha 2D. Aí ele vai mostrar para você as folhas que você já tem ali no ZW3D, e é possível também você customizar as suas folhas. Então, eu tenho Uhum. duas folhas customizadas. Eu vou pegar essa daqui, que é o formato A3. Aí ele já abre, né, a folha 2D. Repare que o meu desenho da minha peça ele continua aberto aqui do lado, tá? Entendi. Então facilita porque se eu mudar alguma coisa no meu desenho 3D e eu volto para a folha, ele vai alterar
também, tá? Então repare Legal. que quando eu crio a folha, ele não Aham. fecha o meu projeto, Legal. ok? É uma Aham. folha customizada, então você pode pôr imagem da sua empresa, as informações ali na legenda que você precisa, Aham. customizar espessura de linha, customizar a cor das linhas, tá? Uhum. E aí para você criar o detalhamento é muito fácil, você só vai vir aqui e vai selecionar qual é a vista que você quer começar a fazer o seu desenho, né? Qual é a escala que você vai começar utilizando, e Aham. aí você clica no local onde você vai começar a fazer o desenho, e o ZW3D ele mantém o vínculo entre a vista, e aí você só precisa fazer a Olha, projeção. Então eu que vou legal. projetar para esse lado aqui, ó, e você pode controlar também o que você quer ver na vista. Por exemplo, essa vista Aham. aqui, eu quero ver as linhas ocultas ali dos furos. Então, eu dou 2 cliques na vista e falo para ele qual é o tipo de detalhe que eu quero ver naquela vista. Aham. E ele já mostra as linhas Olha só, tracejadas. Você eu como pode. arquiteta, Uhum. gostaria muito que gostaria muito de um desse aí na hora de fazer um corte de uma casa. Sensacional. Pois é, você falou em corte, ó. Vamos fazer uma sessão em corte aqui então, aqui da peça, ó. Haja vista, né. Vou selecionar aqui, ó, a seção inteira, seleciono Aham. a vista, e aí eu consigo selecionar o ponto de referência do Olha, corte. muito Eu legal. posso fazer um corte reto, né, que seria um corte Aham. total. Eu posso fazer corte em desvio, tá vendo? Ó, pegar vários pontos de corte da minha peça. E aí ele já vai projetar Olha lá que legal. o corte, a vista de corte, Muito bom. tá? Nossa, muito legal. Bem fácil. Bem Aí a parte fácil. de anotação, dimensionamento, nós temos aqui todas as ferramentas. Eu posso Aham. dimensionar ó, facilmente raio ou diâmetro. Aham. Posso Muito legal. dimensionar e colocar também tolerâncias, por exemplo. É muito comum você ter que colocar ajustes, tolerâncias de ajuste ali nos furos, né? Por Uhum. exemplo, aqui esse diâmetro de 200, eu vou falar que ele vai ser ajustado, ele vai ter um ajuste e eu tenho acesso dentro do ZW3D à tabela de ajustes. Olha Então, eu que tenho legal. para eixo e para furo. Então, como isso daqui é um Tá, furo, eu vou falar que ele é um H7 e ele tá. já vai colocar para mim o valor de ajuste. Porque é muito Muito comum, Thalita, a gente tem que consultar isso aqui em tabela de furos, tá? é, né. Então, o projetista tem que consultar uma tabela de furos e aí ele vai olhar qual que é o valor ali da tolerância. E o ZW3D já vai fazer isso para ele, já sem ele precisar ficar fazendo nenhuma consulta. Muito bacana, Tá? muito bacana. Você pode colocar também informações de acabamento daquela superfície, por exemplo, eu vou indicar que a superfície da minha peça ela necessita de uma usinagem e eu Aham, coloco o grau dessa usinagem, né? aham, E eu indico qual é essa superfície. Então, essa superfície aqui, tá? Eu posso trabalhar também com sistemas de referência. Então, por exemplo, essa superfície aqui, eu vou colocar uma referência A e vou indicar que, por exemplo, este furo em relação àquela superfície A, eu vou ter algum tipo de controle em relação àquela referência A que eu coloquei aqui embaixo. Então, eu vou colocar aqui que este furo em relação àquela referência A, ele vai ser concêntrico, ele vai ter um batimento radial, ele tem que ser paralelo, né? Então, você coloca o tipo de controle que você quer, o valor, e aqui eu coloco a referência A também, para ela aparecer ali, ok? Chamada de furo, você também tem, por exemplo, nessa vista aqui eu tenho 6 furos, então eu consigo colocar aqui a chamada de furos. Ó. A chamada de furos, o que, que ela faz? Ele já vai mostrar para mim, naquela vista, quantos furos que eu tenho. Deixa eu ver, ele tinha aparecido ali, mas não pegou. Deixa eu dar um. Aqui.
E aí ele mostra, ó, quantos furos eu tenho naquela vista. Então ele colocou a Aham, quantidade, 6 vezes, né? O aham, diâmetro, o tipo de aham, furo, né? O perfil dele é um furo rebaixado, né? uhum. Então você tem esse tipo de recurso também, ou você também tem a tabela de furos, né? Se você tiver com uma placa com várias furações, você Sim. tem a opção de criar uma tabela de furo baseado naquela vista, e Olha ele que já legal. cria uma tabela para você com as Ah, informações ali e quantidade de furos. Ele já até numerou muito para mim legal. também, Muito prático, ok? muito rápido. Você consegue fazer a documentação do seu projeto assim, muito rapidamente. Muito legal. Muito fácil, né? Muito legal. E o legal é que é tudo dentro do próprio Zedário. Então, todas as simbologias, tudo o que você precisa incluir, tá ali. Exatamente. Muito Tudo na legal. mesma interface, Muito legal. ok? Vamos falar um pouco agora sobre design paramétrico do Claro. ZW3D, tá? O que é o design paramétrico? Ele vai permitir que facilmente você crie variações do produto que você está projetando, né? Por exemplo, essa Uhum. peça que eu acabei de criar. Eu vou criar uma situação onde eu tenho variações, produtos com diâmetros e comprimentos diferentes, mas as características ali de diâmetro interno e número de furos são exatamente iguais entre os produtos. Uhum. Então, o ZW3D permite que eu consiga criar essas variações sem precisar ficar modelando peça por peça, Uhum. ok? Vamos dar uma olhada, Certo. então, neste recurso. Então, eu vou voltar aqui para a minha peça. E aí, o que eu vou fazer aqui para criar o meu design paramétrico? Eu vou clicar com o botão direito, vou vir aqui em tabela de configuração. E aqui eu tenho acesso a todos os históricos que eu utilizei para modelar minha peça. Então eu tenho acesso também a todas as dimensões. Então eu vou pegar aqui, ó, o diâmetro de 300 e vou pegar o comprimento de 180. E aí eu vou falar o seguinte, que eu vou ter peças com diâmetros maiores do que 300 e peças com comprimentos maiores do que 180. Só que o ZW3D, ele tem um recurso aqui que é integrado com o Excel. Então, eu consigo facilmente verificar aqui as mesmas medidas, tá vendo que ele já puxou aqui, ó, 300 e 180. E aqui, pelo Excel, fica muito mais fácil eu criar a minha variação de medidas dos meus produtos. Então, vamos imaginar que eu tenho peças aqui com diâmetro de 350 e eu Uhum. tenho peça com diâmetro de 400. Certo. E eu vou ter peças com comprimento de 250 e eu vou ter peças com comprimento de 300. Então, eu vou ter então 9 variações de produtos, porque para cada Certo. diâmetro eu tenho Uhum. 3 comprimentos, tá? Sim. Quando eu salvar o meu Excel, vou arrastar aqui para baixo para vocês verem, ele vai automaticamente modelar aqui as Olha, variações dos meus produtos, ó, olha tá? que legal. Então, rapidamente eu criei 9 produtos ali, 8 produtos, né? Apenas digitando no Excel o meu modelo paramétrico, tá? E Muito além legal. disso, eu consigo atribuir também algumas características nos meus produtos. Eu vou atribuir um sistema de cor. Para ficar fácil também de identificar, quando eu mudar a peça, ela vai mudar de cor também. E aí eu Entendi. Daí, consigo, dentro de uma montagem, facilmente identificar, né, qual que é a qual peça. peça que é? Isso. Certo. Muito legal. Tá? Dou um Certo. aplicar. Veja que a minha peça já ficou verde, a Aham. original, né? Certo. Eu posso renomear elas aqui. E aí, Tá. quando eu der 2 cliques nessa segunda peça, ele vai mudar de cor e vai mudar o tamanho também. Ó. Olha que legal. Aumentou o diâmetro, Aham. aumentou mais o diâmetro, agora aumentou o Certo. comprimento. E aí eu já tenho todos os meus modelos paramétricos. Eu não precisei modelar, eu não precisei salvar separadamente cada peça. Em apenas um arquivo, dentro do meu computador, eu já tenho ali as 9 peças modeladas. Entendi. Bem Muito fácil, né? legal. Muito Tá? legal. Isso ajuda muito para quem tem família de peças, né? Quem precisa criar catálogo de peças, Aham. biblioteca, né, de produto, ok?
Vamos falar um pouco agora sobre a parte de montagens, né? Vou aproveitar aqui que nós Bora. finalizamos a nossa peça e vamos inserir a nossa peça em uma montagem, tá? Então eu vou abrir uma montagem aqui no ZW3D e vocês vão poder ver, eu estou abrindo ela nesse momento, né? Vocês vão ver que é uma montagem de uma injetora Tá. completa, tá na escala 1:1 e vai dar para a gente verificar o que nós comentamos no início, né, que o ZW3D ele é um software bem otimizado, tá? Veja que eu consigo movimentar o meu conjunto tranquilamente, consigo dar zoom, verificar os componentes, consigo entrar nos componentes, adicionar novos componentes. Então, uma das características e diferenciais do ZW3D é a velocidade que você consegue obter ali, principalmente em grandes montagens. Okay? Certo. Aqui do lado esquerdo eu consigo ver as submontagens, né? Todos os Legal. componentes estão ali. E se eu quiser saber aonde está um componente, é só dar um clique nele e ele destaca ali na árvore de projetos, eu consigo saber onde está o componente. Então eu vou abrir essa submontagem. Essa submontagem aqui. E nela eu vou inserir aquela peça que nós acabamos de desenhar. Que é essa Legal. peça aqui. Tá? Certo. Então eu venho aqui na aba de montagem e venho aqui na opção inserir. Ele já vai mostrar aquela peça ali para mim, ela já está disponível para eu abrir, porque como ela está aberta aqui, ele já mostra ela também disponível para inserir no projeto. Legal. E aqui a montagem no ZW3D é bem simples a forma de você posicionar as peças. Ele vai ter aqui o menu de posicionamento, de restrição, basta você clicar em alguma geometria e ele automaticamente vai ter ali uma inteligência, né? E vai já sugerir o tipo de posicionamento que você vai utilizar. Tá? Ele já achou o posicionamento que eu quero, eu só vou inverter a peça para o outro lado e vou dar um OK. Agora eu vou posicionar esta face com essa outra face aqui. Olha só que legal. Posicionado, fim. Posicionado, tá? E melhor ainda, lembra que nós criamos um modelo paramétrico com vários tamanhos de peça? Sim. Né? Fica muito fácil eu trocar a peça aqui na montagem, né? Então, eu venho aqui na árvore de projetos, venho na opção de configurações e ele mostra todas as variações de peças que eu criei. Aí é só selecionar e ele muda a peça. Olha, que legal. Tá? Consigo utilizar qualquer peça ali na minha montagem. Muito bacana. Beleza? Aqui na parte de montagem, também é interessante a gente falar sobre a vista explodida, né? É muito comum o projetista precisar criar uma vista explodida. Então, a vista explodida é bem fácil de você criar. Você vem aqui na ferramenta de vista explodida, dá um nome para essa vista, né? Vou colocar aqui vista 1. E aí você escolhe se você vai fazer a vista explodida manualmente, que seria, por exemplo, você selecionar um objeto e arrastar ele na direção que você quer, ou colocar o valor que você quer. Tá? Bem prático. Ó. Seleciono o objeto, arrasto no eixo que eu quero e dou um OK. Tá? Ou você pode optar também por criar uma vista explodida automática. Então eu posso vir aqui e selecionar uma vista, uma autoexplosão. Aí nesse caso eu seleciono os componentes que eu quero. Vou pegar todos aqui. Pode selecionar uma direção de referência, uma distância de referência, e aí você cria uma vista explodida de forma automática naqueles parâmetros ali que você inseriu. Muito legal. Okay? E daí a gente consegue visualizar todas as peças que fazem parte do conjunto. Exatamente. E a vista explodida, ela fica salva como um estágio do projeto. Significa que eu não preciso ficar vendo a vista explodida o tempo todo. Tá vendo que eu consigo voltar para o estado original de montagem. E aqui eu tenho todas as vistas explodidas que eu vou criando. Ó. Ai, que legal. Então, eu já tinha uma outra que eu tinha deixado pronta aqui, ó, que ela tá com outro resultado, tá vendo? E aí eu posso alternar entre os resultados de vista explodida. E você pode fazer uma animação também da vista explodida. Ah, a peça explodindo.
para ver como que encaixa, quem vai aonde, né? Muito legal. Exatamente. Nossa, muito legal. Muito bacana, muito bacana. Bom, aqui nós também temos, falando ainda de montagem, né? Temos uma Aham. ferramenta que é o PMI e uma ferramenta de exportar para HTML. São duas ferramentas também integradas no ZW3D. A primeira delas é o PMI, né? O que seria o PMI? PMI permite que eu aponte, né, geometrias ou que eu dimensione diretamente no sólido, né? Nós fizemos aqui o dimensionamento, nós cotamos o 2D aqui, certo? Sim, Só que o certo. PMI, ele permite que eu cote diretamente no sólido. Então, eu Ah, posso legal. vir aqui, ó, pegar alguma cota, por exemplo, dimensão rápida, e selecionar 2 pontos ali, ó, e Ah, muito dimensionar o meu projeto, legal. tá? Isso aqui Uhum. ajuda muito na fase ali de validação e documentação do Uhum. projeto, né? E você também consegue, Thalita, exportar esse projeto aqui para um HTML, tá? Ah, legal. Qual que é a vantagem disso, né? Você pode ser um prestador de serviços que você está fazendo um projeto para uma empresa e você precisa mandar esse projeto para o seu cliente visualizar e validar ou apontar algumas Aham. modificações. Certo. Então, o seu cliente ele não vai precisar comprar nenhum visualizador do ZW3D para poder abrir os seus projetos. Bacana. Basta você vir aqui, ó, e exportar o seu projeto. Vou salvar ele aqui numa pasta. Vou exportar ele como WebView File, tá vendo? Legal. HTML. Ele Eu vai tenho ter mesmo. esse nome aqui. Eu Aham. exporto ele. Tá? E aí eu vou lá na pasta que eu acabei de salvar. Certo. E o meu arquivo está aqui. Ó. E aí, como ele é HTML, você consegue abrir ele diretamente no seu navegador. Olha que legal. Tá? Deixa eu Muito bom. só... Acho que eu tinha que selecionar ele primeiro. Deixa eu selecionar aqui e exportar de novo. Sem problema. Se ele não E tiver daí selecionado, ele não sabe o que ele vai exportar. E daí eu envio esse arquivo HTML para o meu cliente, ele vai conseguir abrir do jeito que você abriu aí. Exatamente. Vou Muito mostrar legal. aqui, ó. Olha lá. Tá? Olha que legal. Então, E isso tem as anotações que estavam lá também, né? com todas as informações, com o PMI, com as cotas que eu Legal. coloquei. Isso é um navegador, né? Eu estou usando o Google Chrome. Você pode abrir do seu celular, você pode abrir de um tablet, tá? E Hã? aqui, o legal é que você também tem a vista de todos os componentes, ó, Olha que legal. tá? Então eu Muito posso bom. ocultar e exibir os componentes como se eu Ah, estivesse que dentro do legal. ZW3D. Aham. Consigo falar para ele fazer uma vista explodida e ele vai explodir ali o conjunto, separar as peças. Consigo verificar dimensionamento, tá? Fazer algumas verificações de medida. Certo. Consigo colocar a vista em corte, tá? Então isso daqui é muito importante porque a pessoa que vai visualizar, novamente, ela não precisa comprar nenhum visualizador, né? Isso daqui está dentro, eu estou usando isso no navegador do meu computador. Aham. Pode abrir do celular, pode abrir do tablet, tá? Então, novamente, o objetivo, né, da ZW Soft, né, de cada vez mais permitir que as empresas tenham acesso à tecnologia, tá? Muito legal. Muito, Ok? muito simples também, né? Ele, Muito ele tem simples uma também. interface bem simples, bem Uhum. intuitiva. Muito bom. 3D bom, né? O que seria o 3D bom? A nossa lista de material ali referente ao nosso projeto, tá? Certo. Então, ainda nessa montagem, é muito fácil você criar uma lista de material e de componentes aqui desse projeto. Aham. Então, é só eu vir aqui na aba de montagens, Aham. selecionar aqui 3D Três. bom, e ele já vai mostrar para mim uma prévia desta lista, né? E Aham. aí eu consigo colocar informações aqui, por exemplo, algumas informações personalizadas. Isso aqui me puxou tudo automaticamente do meu projeto, né? Aham. Material,
o peso, os dimensionamentos, eu consigo adicionar aqui do lado direito uma nova coluna, né? Aqui eu tenho uma visão de gerenciamento das colunas que vão aparecer ali na minha vista de material, tá? E eu consigo colocar também informações personalizadas. Feito isso, é só exportar para o Excel, tá? Ele vai criar a sua vista para você poder ali gerar uma vista, por exemplo, de materiais para comprar esse material e poder fabricar o seu projeto. Tá certo, muito legal também. Essa exportação de dados, né? Que você consegue Exatamente. atributo, sincronizar também. A gente está entrando agora aqui, Thalita, mais na parte, então, de finalização do nosso projeto, né? Que é muito importante, que é onde geralmente os engenheiros, os projetistas, têm ali uma demanda muito alta e acabam perdendo, né, gastando muito tempo na finalização do projeto. Criação de documentação, criação dos desenhos, criação de vistas de material. Tá? E pensando nisso, a ZW Soft criou ferramentas automatizadas, né, para que você possa acelerar essa criação de material, ok? Por exemplo, na montagem, nós vimos aqui o desenho 2D de uma peça individual, mas se eu criar o desenho 2D de uma montagem, eu também vou ter recursos interessantes ali referente a essa montagem, tá? Por exemplo, eu vou pegar uma vista isométrica, vou mudar a escala, e eu quero essa vista ali no estado dela de vista explodida. Então eu venho aqui e eu tenho acesso àquelas vistas que eu acabei de criar. Todas elas aqui, ó. Então eu vou selecionar a primeira. Então eu tenho essa vista explodida aqui. Deixa eu diminuir ela um pouco. Tá? E com essa vista explodida fica fácil também eu criar o balonamento do meu desenho, onde ele vai apontar a quantidade de componentes, né? Qual é o componente e o número desse componente. Então eu tenho aqui a ferramenta de balão automático. Selecionando a vista, ele automaticamente já cria o balonamento do meu desenho. Muito bacana. Poupa muito tempo esse balonamento, né? Porque imagina fazer um por um e de repente você esquece um componente da montagem. Meu Deus, não posso pensar sobre isso. E também eu consigo criar a minha lista de materiais aqui também. Então eu consigo criar a lista de materiais no desenho 2D, selecionar o que eu quero nessa lista de material. Então eu vou colocar aqui só algumas informações, ó. Tá? Seleciono essa vista, dou um OK e ele já cria a minha tabela com essas informações. E é aquela mesma tabela que ele exportou anteriormente, com as mesmas informações. Sim, com as mesmas informações. Legal, okay? Muito bom. Bom, aqui nós já vamos entrar então na parte ali da integração do CAI com o CAM, né? Só que antes disso, eu quero mostrar aquela ferramenta que eu comentei no início, né? Que é o nosso AutoDraft, que é uma ferramenta muito interessante, né? Vamos pegar aqui voltando aqui para essa montagem aqui, novamente. Nós temos nessa montagem 16 componentes, né? Então significa que em outra situação eu teria que gerar 16 vezes as folhas de detalhamento, né? Sim. Gerar o desenho de cada peça, gerar as cotas e tudo mais. Tá? O ZW3D tem a ferramenta chamada AutoDraft, desenho automático. Ai, que legal. Essa ferramenta, apenas com algumas informações que eu vou dar para ela, ele já vai gerar automaticamente o desenho os 16 desenhos do meu projeto. Então, eu só vou indicar para ele aqui quais são os desenhos, né? Tá? Depois, vou falar qual é a informação ali da folha. Então, eu consigo colocar todos os desenhos numa folha ou um desenho por folha. Depois, eu vou indicar em qual pasta que eu vou salvar. E eu indico também qual é o tamanho da folha. Então, eu vou indicar para todos os desenhos o tamanho da minha folha. Vou pegar a folha A2.
tá? Tamanho de folha, escala e tudo mais. Depois eu vou Certo. indicar quais são as vistas que eu quero gerar automaticamente nesse desenho, tá? Certo. Então eu posso colocar a quantidade de vistas que eu quero, tá? Aham. E também Aqui as do cotas que eu quero gerar automaticamente no meu desenho. Então eu certo. consigo colocar ali se ele vai cotar linhas, círculos, arcos, furos, se ele vai criar dimensões horizontais e verticais ou não. Então eu falo para ele Aham. qual é todo o comportamento que ele vai ter na criação desses desenhos, tá? Sim. E aí eu dou um OK e ele começa automaticamente gerar todos os 16 desenhos automaticamente para mim. E todos os desenhos já vêm com as cotas, tá? Se eu olhar agora a minha pasta, ele vai ter gerado aqui na pasta 2D todos os desenhos. Ó. Muito legal. Muito bacana. Nossa, Ok? isso sim reduz um tempo de trabalho, né, grandíssimo, porque documentação de projeto chega às vezes a ser mais longo do que o projeto em si, porque são tantos detalhes Exatamente. envolvidos, né? E essa Exatamente. automação. Mas não para por aí, tá? Porque é muito Aham, comum que depois que eu criei os 16 desenhos, eu tenha que aham. exportar esses desenhos para um PDF ou para um Sim, DWG. sim, Então, se eu for exportar para PDF e DWG, eu teria que fazer isso 32 vezes, né? Então, eu já ia gastar um tempo sim, considerável entrando em desenho por desenho para sim, fazer isso 32 vezes, né? sim. Então, o ZW3D tem uma outra ferramenta, que é a Aham. ferramenta multi-exportar, Olha que tá? legal. Então, Exportar. nesta ferramenta aqui, eu vou selecionar quais são os objetos que eu vou exportar. Então, eu vou Certo. entrar lá na minha pasta, vou selecionar os 16 desenhos, Aham. tá? Ele já vai selecionar eles aqui. Tá. E aqui eu vou indicar para ele quais são as extensões que eu quero exportar. Então, eu vou exportar em PDF e DWG ao mesmo tempo, tá? Caramba. Deixa eu ver se eu conseguiria colocar aqui. Eu acho que eu não vou conseguir. Mas tá vendo que aqui, ó, eu não tenho os documentos, né, de PDF e DWG. Então, eu vou Sim. clicar em multi-export, eu vou clicar aqui para ele exportar, ó, e vai gerar. Quando a gente entrar lá na pasta, ele vai ter gerado, tá gerando ali todos Olha os lá, que desenhos, ó. legal. E automaticamente ele gera o DWG e o PDF ao mesmo tempo, então eu Ao posso mesmo jogar ele tempo. no ZWCAD ou eu posso montar minha apresentação PDF. Exatamente. Que Tá? bacana, Então, muito um projeto como esse, com certeza o projetista aham, levaria muitas horas aí só finalizando o projeto, né? Gerando documentação, gerando folha 2D, depois aham, exportando para PDF, exportando para DWG, né? sim, Tá? E aqui ele fez isso de forma automática para a muito bom, gente, tá? muito legal, muito bacana. Muito simples, né? Normalmente a gente assusta com esses comandos porque às vezes são muito complicados, tem uma linha de aprendizagem uma curva de aprendizagem Uhum, meio extensa, mas esse é bem intuitivo mesmo, né? Ele te mostra onde você tem que ir. exatamente, Muito legal, muito tá? bacana. Bom, e chegando aqui no nosso último slide, nós vamos falar um pouco aí sobre a integração CAI e CAM, né? Uhum, Onde a gente vai poder, então, pegar um componente do nosso projeto, fazer aham, a simulação, fazer uma análise ali de esforço e depois levar essa peça para a fabricação ali, programação do CAM, ok? Então eu certo. vou pegar aqui uma peça, deixa eu fechar aqui todas essas janelas. E eu vou fechar esse daqui também que ele abriu. Beleza. Vamos pegar esse componente aqui, que ele também está na nossa montagem, né? Aham, E neste componente, então, eu vou fazer então a minha simulação no CAI, né? tá, Aplicando ali algumas informações para verificar qual que é o comportamento, qual que é a deformação que a minha peça pode ter, né?
no esforço que ela vai precisar sofrer. E também, como eu estou no ambiente integrado, eu já consigo fazer as modificações de projeto ali de forma bem fácil, tá? Então, como que a gente consegue fazer uma simulação aqui dentro do ZW3D? Basta você vir aqui na aba de simulação, Certo. criar uma nova simulação. Tá. Aí você vai ter aqui todos esses tipos de simulações aqui do ZW3D, né? Então, ele vai abranger ali desde simulações estruturais, né? Linear, não linear, troca de calor, fadiga, tá? Então, todas essas ferramentas são integradas dentro do ZW3D. Certo. Eu vou fazer aqui a simulação estática, tá? Crio o meu projeto ali de simulação estática e os passos para você fazer uma análise é bem simples. Primeira coisa, eu falo qual que é o material, do que é feita a minha peça, né? Que é muito importante. Então, eu vou colocar aqui, nesse exemplo, um alumínio, tá? Então, definir qual que é o meu material. Depois, eu vou definir na minha peça em quais pontos nela ela vai ser fixa lá no conjunto, né? Então, eu venho aqui e seleciono pontos de fixação. Tá. Então, ela vai ser fixada nestes 4 pontos aqui. Certo. Beleza. Depois eu vou especificar em qual parte da minha peça ela vai sofrer o esforço. Então, eu venho aqui, ó, seleciono o esforço, aí eu vou ter vários tipos de esforços aqui, né? Vou utilizar o primeiro, que é essa carga aqui. Seleciono o ponto, então ela vai sofrer um esforço lá na montagem, quando ela estiver trabalhando essa peça. Quando o conjunto estiver trabalhando, essa peça vai sofrer esforço exatamente nesse local. Certo. E aí eu defino qual que é o valor desse esforço. Então, vou colocar 4.500 newton. E a direção. Então, ela vai sofrer esforço nesta direção. Então, lá no conjunto, ela está presa por esses 4 pontos. E o esforço dela vai ser nessa direção aqui, neste ponto. Certo. Okay? Beleza. Agora, eu venho aqui e calculo a minha malha, né? Eu preciso sempre ter uma malha de elementos finitos ali para fazer o meu cálculo. E vai calcular a malha. Perfeito. E aí eu consigo agora só fazer uma verificação para saber se não está faltando alguma informação importante. Então, eu peço para ele verificar. Se ficar tudo verde, é porque está tudo conforme ali, não está faltando nenhuma informação. Eu venho aqui e rodo a minha simulação. E aí ele vai mostrar qual que é a deformação ali, baseado neste cenário que eu coloquei aí, de simulação, de esforço, tá? Muito legal. E daí eu vou entender onde que a peça poderia sofrer deformação e alterar, por exemplo, se alterar o material ou se alterar a forma dela, eu consigo resolver essas questões antes de produzir a peça em si. Exatamente. Muito bacana, muito bacana. E tudo isso num software só. Num software só. Ok? Certo. Voltando ali para a parte do CAM, né? Depois que você fez a simulação, depois que você fez toda a análise, né? Fez as alterações ali do seu produto, aí você vai levar então a peça para a fabricação, né? Certo. Então eu vou abrir aqui a parte de fabricação, que também é integrada dentro do ZW3D. Nesse caso eu estou utilizando a mesma peça, né? O ambiente de CAM, ele é totalmente integrado, então nós temos aqui a peça no CAD, né? E facilmente eu consigo alternar lá para o CAM, onde eu vou ter as ferramentas de programação. Então aqui no CAM eu vou ter ferramentas para programação de furação, de fresamento 2D, fresamento 3D, 5 eixos e torneamento, tá? Certo. O CAM do ZW3D é uma ferramenta completa, ou seja, principalmente para quem trabalha com moldes, você vai ter muitas estratégias ali de desbaste e de acabamento que permitem que você programe as suas peças com superfícies complexas, tá? Para uma peça como essa daqui, nós temos as ferramentas também de programação 2D. E aí, para você programar uma peça, é muito fácil, né? Então, aqui do lado esquerdo nós temos o gerenciador. Então, aqui eu consigo enxergar as minhas peças. O legal é que você pode ter mais de uma peça na mesma interface de programação. Então, eu posso
trazer peças, por exemplo, em estágios ali intermediários de fabricação, e aí eu posso indicar qual é a peça que vai ser programada naquele momento, né? Certo. Eu posso trazer uma peça também que vai representar um material fundido, né? Ou eu posso simplesmente criar um bloco inteiriço ali para fazer a usinagem da minha peça. Tá? Então, Muito legal. tem muita flexibilidade ali no caso ali de você preparar o seu modelo para fazer a programação. A Tá mesma certo. coisa aqui para você definir posições de ponto zero, né? Então, Aham. facilmente você consegue criar uma posição nova de ponto zero em qualquer parte da sua peça. Tá? Então, eu posso, por exemplo, criar um ponto zero facilmente aqui no centro desse círculo. E ali vai ser a Certo. posição do meu ponto zero do programa NC. Entendi. Tá? Tá Depois certo. que você define o ponto zero, você vai ter também as ferramentas que você vai utilizar para fazer a usinagem. Aí nas ferramentas, você pode facilmente criar uma ferramenta no momento em que você está programando a sua peça, Certo. parametrizando o tamanho dela, né? Ele vai mostrar a ferramenta binária gráfica, e Muito facilmente legal. você consegue colocar as informações, né? Diâmetro, se ela tem Aham. raio, se não tem, e ele Aham. vai modelando a sua peça, a sua ferramenta. Ou você Caramba. pode trabalhar com uma biblioteca de ferramentas que você já tenha criado, né? Certo. Eu tenho uma biblioteca de ferramentas aqui que nós usamos lá na ExpoMAF, e eu já tenho Certo. algumas ferramentas cadastradas, tá vendo? Eu posso pegar, por Olha exemplo, que uma ferramenta aqui, ó, uma topo de 10. tá. E aí eu já uso essa ferramenta no meu projeto. Suporte, a mesma coisa. Eu posso carregar um suporte que já tenha cadastrado na minha biblioteca, né? Então tem Aham. esses dois suportes aqui, que nós utilizamos lá também. E ele vai mostrando na área gráfica ali também a Muito ferramenta para legal. você poder identificar algumas características, como por exemplo, se o comprimento dela é suficiente para fazer a usinagem, se não Sim. é, né? E Aham. aí facilmente você pode mudar essas informações de montagem da sua ferramenta, Caramba, ok? que legal. Olha. É Definindo a tudo. ferramenta, Aham. você agora pode partir para a parte de programação. Você ia perguntar alguma coisa? Pode perguntar. Não, eu ia comentar que ele é tão exato, né? São todas as Uhum. configurações que você precisa fazer do começo ao fim para sua peça sair exatamente do jeito que você desenhou, inclusive assim, configuração de peça que vai fazer a usinagem. É muito legal de ver funcionando, entendeu? Sim, ele é muito fácil, é muito interativo, né? E intuitivo, né? Sim. Agora eu vou começar a fazer então algumas usinagens. Então eu vou trabalhar aqui, ó. Primeiro, o ZW3D ele tem ferramentas automatizadas de programação. Então Tá, ele tem as táticas, né? Tem táticas de furo e táticas de fresamento. O que são tá. essas ferramentas automatizadas? Quando você cria uma tática, você consegue controlar e falar para ele qual que vai ser o comportamento da usinagem que ele vai criar automaticamente. Então, eu Aham. consigo falar para ele qual é a biblioteca de ferramentas que ele vai usar, né, quais são os parâmetros de corte que ele vai usar, a ordem das operações, né, Certo. a ordenação automática das operações, né, se ele vai fazer primeiro faceamento, se ele vai fazer passo lateral primeiro, cavidade, e por Aham. aí vai. Porque quando eu crio uma tática, basicamente o que eu tenho que fazer? Só indicar para ele aonde que ele vai gerar a usinagem. Então, nesse Sim. caso aqui, eu vou falar para ele gerar a usinagem, ó, nessas superfícies aqui, ó. Uhum. Então, eu vou pegar essas 4 superfícies e vou falar para ele simplesmente calcular automaticamente as operações naquele local. Certo. E ele já gerou as operações. Então, eu já tenho Muito aqui as legal. operações e ele automaticamente selecionou uma ferramenta dentro da biblioteca também adequada ali para fazer a usinagem, tá? Muito legal. Eu posso vir aqui e fazer já uma simulação de linha Olha, 2D e ele já gerou os cortes naquele local, tá? Então, eu posso tanto utilizar as táticas de furação e de fresamento para que ele faça automaticamente para mim, como aham. eu posso também trabalhar manualmente, né? Tem programador que prefere fazer passo a passo ali a sua usinagem também.
Então, eu consigo facilmente criar perfis, né? Então, eu posso pegar, por exemplo, aqui, ó, ferramenta de perfil e selecionar alguns pontos na minha peça, né? Eu vou pegar esses pontos aqui, ó. Ok? Ele vai criar umas fronteiras ali naquele local. Certo. E nessas fronteiras, eu vou criar uma usinagem de fresamento de topo. Tá? E aí eu vou acrescentar esse perfil que eu acabei de criar, uma ferramenta. Aqui eu vou ter todas as configurações necessárias para configurar a minha usinagem. Os menus aqui do CAN, eles são bem fáceis de você interpretar e você não precisa ficar procurando nada fora do menu da configuração da usinagem. Então, aqui você consegue configurar sobremetal, consegue configurar passo lateral, né, direções da usinagem, entradas e saída da ferramenta. Quando você clica em calcular, ele já calcula para você a usinagem. Ele não fecha o menu, porque você pode, apenas olhando aqui, você verificar se ficou bom ou não, e mudar alguma coisa. Tá? Então, ali eu já fiz um outro lançamento. Isso para a peça inteira. Nesse caso aqui, eu estou fazendo uma usinagem 2D, né? Então, eu estou fazendo... Essa peça aqui é o que nós chamamos de uma peça fundida, né? Porque eu vou usinar apenas algumas regiões da minha peça. Não vou usinar ela toda, né? Sim. Então, eu estou mostrando para o ZW3D quais são as regiões e nessas regiões ele está gerando a usinagem para mim, conforme a minha necessidade. Muito legal. Olha só que legal. Daí que te mostra. Tá? Ele mudou de ferramenta, ó. Trocou a cor. Ok? Sim. Muito legal. Olha que bacana. Feita a programação, é só o programador vir aqui, selecionar o pós-processador. Sim. Então, nós já temos todos os pós-processadores, né, mais utilizados, comando Fanuc, Fagor, Siemens, Haas, Heidenheim, né? É só selecionar o pós-processador que você vai utilizar e mandar pós-processar. Então, eu vou pós-processar todas as operações aqui de uma vez só, individualmente, ó. Então, eu gero todos os programas, ele já gera o programa NC, e é só mandar para a máquina e fazer a usinagem da peça. Muito legal. E daí a máquina já vai entender tudo que você programou certinho. Exatamente. E quando você tem a situação em que você precisa fazer uma usinagem 3D, né, para quem vai trabalhar com moldes e peças mais complexas, o ZW3D, então, tem os recursos de usinagem 3D. Ó. Legal. Usinagem 3D, né, por as peças serem mais complexas, você tem que ter, então, recursos que facilitem a programação dessa peça, porque se a peça já é complexa, imagina se o software for complexo também, né? Aí é dor de cabeça 2 vezes, né? Então, o software tem que ser muito fácil, né, para te ajudar a fazer a peça complexa. E aqui no ZW3D é bem simples, ó, para você fazer uma usinagem de um molde, né, por exemplo, desse mouse aqui, você conta com o desbaste 3D, né? Certo. Onde facilmente você indica a peça e a matéria-prima e a ferramenta que você vai utilizar. E aí eu só vou colocar aqui a profundidade de corte que eu vou utilizar. Ó. E mando calcular. Dessa vez, Thalita, ele vai fazer aquilo que você falou, ele vai fazer na peça inteira. Ó. Na peça inteira. Olha porque lá, com fez na o peça molde... toda. Isso. Porque agora eu tenho todo o material ali ser removido. Se eu fizer a simulação de sólidos agora, eu tenho todo aquele material a ser removido até chegar no formato da minha peça. E aí, como é uma usinagem 3D, o ZW3D sempre vai seguir o formato da peça e vai garantir que você não vai ter nenhuma invasão da ferramenta, tá? E os acabamentos, você vai ter acabamentos apropriados para cada região da peça. Porque na peça, a gente tem aqui superfícies que são paredes, né? Ó, superfícies planas, superfícies quase planas, nós temos os cantinhos. Então é muito importante que o software CAM tenha acabamentos para cada região de uma peça. Tá? Então, se por exemplo, se eu pegar o acabamento aqui de paredes, ó, o ZW3D já entende que vai fazer o acabamento
somente das paredes da peça. Eu nem preciso fazer nada, ele Que deu uma automaticamente pegou só travadinha superfícies na inclinadas, nossa... né? Eu vou ter também os acabamentos de área plana. Então, eu tenho um Aham, acabamento que ele reconhece somente a área plana. Então, eu seleciono a entendi. ferramenta, Eu acho que travou sua tela, Cícero. Acho que está travou, processando muitas faces ao mesmo tempo. voltou? Tá pausado no molde do mouse mesmo, quando você estava falando dos cantinhos, que você falou áreas Ah, planas, tá. quase planas, daí acabou dando uma travadinha, mas ele consegue fazer um acabamento para cada tipo de superfície, é isso que você estava. Exatamente, exatamente. Porque quem usina moldes precisa ter essa variedade de estratégias para poder Uhum, acabar cada parte corretamente da sua peça, né? uhum. Tá? Voltou a imagem? Você trocou a tela? Porque ainda está com... Deixa eu voltar, vou voltar para o PowerPoint, vamos ver se ele volta. Peraí, vamos fazer assim. Compartilha a sua tela de novo com a gente, por Tá, gentileza. Descompartilha e compartilha de novo. Vamos ver. Agora foi. voltou? Tá. Voltou. Então, o que eu tinha mostrado, provavelmente não apareceu, né? Eu fiz um acabamento, ó, Aham. e ele calculou somente nas paredes, tá vendo as linhas verdes ali, ó? Sim, Tá? E se eu precisar muito fazer um legal. acabamento em áreas planas somente, Aham. ele vai fazer também um acabamento somente em áreas planas, ó. Tá? Então ele vai calcular somente o que ele considera de área plana Olha, no meu legal. modelo, Entendi. Muito tá? legal. Então, assim, quem precisa fazer usinagem de molde pode ficar tranquilo que você vai ter todas as estratégias para fazer parede, para fazer canto, para fazer área plana, tá? Fazer desbaste, redesbaste, tudo isso vai ter dentro do ZW3D, na parte aí do campo. Muito legal. É um Ok? software, enfim, completíssimo, né, Cícero? Exatamente. Ele é completíssimo e ele é muito otimizado, principalmente quem precisa fazer edição de percurso, né? Só para a Aham. gente terminar aqui, vou fazer só um acabamento da peça, ó. Vou mandar ele calcular. Então ele gerou o acabamento ali na peça toda, tá vendo? Tá. Então Aham. muitas vezes o programador ele tem a necessidade de editar o percurso da peça, cortar alguma parte do percurso, né? Aham. E se você não tem a ferramenta apropriada, você vai ter muito trabalho, vai ter que criar superfície, vai ter que ficar criando fronteiras e acaba Sim. demorando ali a parte da programação, né? Aham. Aqui no ZW3D a gente tem a ferramenta de editor de percurso. Então isso Hum, significa que eu posso pegar o percurso que eu acabei de calcular e sim. facilmente vir aqui, ó, e editar esse percurso e cortar Tá. ele algumas regiões do meu percurso, tá? Então vamos Aham. imaginar que eu quero cortar um pedaço do percurso aqui, ó. Eu desenho um polígono, né? E Certo. falo para ele que esse pedaço que eu acabei de marcar, ele vai Sim. remover do meu programa. Então ele Ah, rapidamente corta e refaz as ligações do meu percurso, tá? muito legal. Isso é um detalhe muito importante, né? Porque, novamente, às vezes você está programando a peça e tem algumas linhas que você precisa editar Aham. e você vem aqui facilmente, manda ele cortar e ele religa tudo para você, Tá tá? certo. Então, Muito assim, tem legal. ferramentas, muitas ferramentas que se a gente for mostrar tudo aqui, a gente vai ficar o dia todo aqui mostrando, O tá? dia todo. Muito Beleza? legal. Muito bom, mas é exatamente por isso que a gente pretende fazer vários conteúdos com você, para você explicar tudinho do ZW3D do começo ao fim para nós. Poxa, legal.
Pode me chamar que eu venho sim. Eu gosto muito de falar sobre o software, ainda mais quando você tem uma ferramenta boa, né? Então, Sim, tem bastante conteúdo para a gente mostrar e a gente fica bem empolgado em mostrar as tecnologias que funcionam bem, né? Então, sim, com certeza. pode me chamar que é um prazer vir mais vezes aqui. Maravilha. Beleza? Mais algum Bom, ponto a acrescentar? este foi o último, né? Chegamos no final da apresentação do webinar. Certo. Eu espero que o pessoal tenha gostado bastante, né? Mandem suas perguntas, tenham mandado também bastante pergunta. A gente vai responder isso posteriormente, Thalita, as perguntas? Podem mandar para a gente. Não teve nenhuma pergunta hoje aqui na nossa webinar, o pessoal ficou até o fim, ó. Estão aqui com a gente até o momento. A Camila, ó, já mandou um oizinho, que tá aqui também. Não teve nenhuma pergunta. Eu acho que a gente pode disponibilizar, talvez, um canal para a gente. Deixem os seus comentários aqui na nossa webinar, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente repassa para o Cícero. O que vocês querem ver sobre o ZW3D especificamente? Eu sei que ele está produzindo um monte de vídeo para o nosso YouTube, né, Cícero? Sim, sim, tem bastante vídeo legal aí para a gente lançar. Então a gente já aproveita aí, mandem o que vocês querem ver, comentem nas nossas redes sociais o que vocês querem ver também, e daí a gente cria novas webinars, a gente traz o Cícero aqui e ele fala mais sobre o ZW3D. Beleza, Beleza. então, pessoal. Eu quero agradecer mais uma vez, Cícero, pela sua presença aqui hoje, o seu tempo, por ter disponibilizado todo esse tempo para você ter explicado, né, tudo que o ZW3D é capaz de fazer. Eu estou aqui embasbacada ainda. Eu já conhecia o software, mas ver ele trabalhando é uma coisa muito legal, muito interessante de acompanhar mesmo. E eu espero te ver mais vezes, hein? Beleza, eu agradeço também, novamente, a oportunidade, né? É sempre um prazer e pode me chamar que eu venho. Espero que também o pessoal tenha gostado. Agradeço também a presença de todos terem ficado até o fim. E acompanhe as nossas redes sociais, como a Tavita disse, né? Que a gente vai lançar bastante informação, bastante conteúdo legal aí do ZW3D. E o ZW3D chegou aqui no Brasil para revolucionar aí e trazer boas tecnologias aí para vocês, hein, pessoal? Qualquer É dúvida, pode isso, chamar a gente, chama o pessoal aí do comercial, agende a sua demonstração. A gente está aqui para tirar as suas dúvidas, tá bom? isso aí, arrasou. Obrigada, pessoal, para todos que acompanharam nossa webinar até agora. Muito obrigada mesmo. A gente faz isso por vocês e para vocês. Então, sigam as nossas redes sociais, tá? A gente tem o TotalCAD Brasil, tá? @TotalCAD Brasil. Segue a gente lá no Instagram. A gente também tá no ZW3D, Brasil, _Brasil no Instagram. Segue a gente também, que a gente posta notícias específicas sobre o ZW3D naquela página. Inclusive, esta webinar foi divulgada lá naquela página, então acompanhem aí, porque o Cícero vai voltar e tem muito mais conteúdo para a gente estar postando aqui, beleza? Cícero, muito obrigada mais uma vez e até a próxima. Valeu, Tavita. Obrigado, hein? Até a próxima. Até Tchau, mais. gente! Tchau, pessoal. Até mais.